Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, hoje nós estamos com a responsabilidade de falarmos sobre o livro Calma, e o tema de hoje é Rusgas Domésticas. Nós vamos ler o texto e a página e em seguida faremos os comentários. Esse livro é de Emmanuel. De pequena rusga doméstica pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Aprender a ouvir sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado, é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. Respeitar os parentes do coração que se nos ligam nas experiências terrestres é valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. Evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Silenciar sobre as questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Não revivas os mal entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado, para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Aprendamos a não gritar e sim conversemos. Não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Então, feita a leitura da página, vamos comentá-la. Bem, como somos espíritos imperfeitos, nós não podemos afirmar que nas nossas casas não aconteçam rusgas domésticas. Então é claro que nós que somos ainda aprendizes terão dias e momentos em que as rusgas acontecerão. O que nos importa é procurar minimizá-las, ou seja, temos que evitar que elas se tornem habituais, temos que evitar que elas se tornem constantes. E aqui eu estou colocando que não que a gente vá afirmar que a gente, enquanto espírito imperfeito, que nós podemos ter rusgas domésticas, não tem problema nenhum, porque somos imperfeitos. Mas é aquele entendimento de que, como nós somos espíritos em processo de construção evolutiva, nós não podemos garantir que em nenhum momento não irá acontecer uma rusga, um desentendimento. Então ele fala aqui, de pequena rusga doméstica pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Então, às vezes, por problemas banais, começam a surgir rixas constantes. Então é aqueles entendimentos de que às vezes você coloca a toalha molhada em cima da cama, você chega da rua, o sapato está sujo, você deixa num local inadequado, né? Então, se as pessoas não tiverem a compreensão, o equilíbrio, se não souberem conversar, se não souberem ceder em alguns momentos, aquele problema simples e banal vai aumentando até se tornar um problema irreversível. Uma ocasião eu vi um fato acontecer que me chamou a atenção. Eu estava na casa de um amigo nosso e ele estava jogando, ele tinha um hábito, ele não era espírita, e ele estava adquirindo, ele tinha o hábito de reunir a família dele para jogar buraco, né? Jogar buraco. E aí, estava lá jogando buraco, aí num determinado momento, um achou que um dos participantes estava enganando os outros, né? Estava usando carta marcada e tal. E aí começou a falar que, olha, tem gente aqui que está roubando, isso não é justo. E dali surgiu uma discussão que todo mundo saiu, um sem falar com o outro, dizendo que não ia voltar mais naquela casa, que não ia mais visitar aquela pessoa. Enfim, saiu uma briga extremamente dolorosa para eles, né, que começaram a falar determinadas
situações familiares desagradáveis, relembrando fatos que aconteceram no Natal de 1900 antigamente, né, fatos que aconteceram na infância, quer dizer, puxou toda uma discussão a partir de uma coisa banal, que é essa questão de jogo, né? Se a pessoa está se sentindo lesada no jogo, para o jogo e sai, fala assim, olha, eu tô achando que não tá bem aqui, que tal, vocês não estão sendo honestos, vou sair, vou parar de jogar e tal, vou fazer outra coisa. Não precisava levar o fato a um extremo. E houve, então, uma briga familiar séria a partir de um fato banal. Então é isso que ocorre em muitas ocasiões quando nós estamos invigilantes. Às vezes por uma coisa mínima, uma palavra dita impensadamente, às vezes uma brincadeira também de mau gosto, né? Que eu também já vi, às vezes, algumas ocasiões, um rapaz que uma vez me convidou lá para ir num almoço de família, e aí tinha uma moça que era de candomblé e o outro era evangélico, né? Aí começaram a falar de religião, da Bíblia e tal, daqui a pouco saiu uma briga assim monumental por causa de críticas que foram realizadas em relação a pessoa que era evangélica criticando aquele que era de candomblé. E aí saiu aquela briga, aquela discussão, o negócio ficou bem complicado mesmo, né? E aí a moça do candomblé falou assim, você me respeita, você está me faltando com respeito, porque o rapaz que era evangélico ficou fazendo críticas ao orientador religioso lá do candomblé, né? Começou a falar que ele era mentiroso, que ele era fraudulento, e aí pronto, aí saiu uma briga assim, bem desagradável. Então essas situações nós temos que evitar, porque muitas vezes nós somos vítimas de momentos de vigilância e que nós vamos ter problemas. Então continua aqui o Emmanuel. Aprender a ouvir sem contradizer para achar qualquer ponto obscuro em momento adequado é sinal de evidente compreensão e sabedoria. Então, antes de nós falarmos qualquer coisa com alguém que está nos criticando ou está falando alguma coisa que nos desagrade, nós temos que ouvir, temos que compreender o que a pessoa está falando. E às vezes é melhor, naquele momento, você ficar calado e falar numa outra ocasião. Porque às vezes a pessoa está de cabeça quente, a pessoa às vezes teve um dia ruim, chega do trabalho, se aborreceu no trabalho, teve algum problema lá com o chefe, e aí a pessoa chega, começa a fazer algumas colocações, dizer determinadas palavras ofensivas, e se nós formos pagar na mesma moeda, aquele entendimento, não, eu não levo desaforo para casa, eu não vou ficar quieto, eu vou responder à altura, eu não vou me calar, não vou baixar a cabeça pro fulano, ele tem que ver que eu não tenho medo dele, e vou enfrentar mesmo, vou falar tudo que eu estou pensando, então também fica muito complicado. Então a recomendação de Emmanuel é não contradizer, ou seja, às vezes é melhor nós ficarmos calados, ouvirmos o que a pessoa tem a nos dizer, e se a gente for falar alguma coisa, não falar naquele momento que está todo mundo nervoso, está todo mundo irritado. É melhor deixar passar, vamos deixar para uma outra ocasião, que os ânimos estão mais tranquilos, porque aí às vezes é que surgem situações irreversíveis, situações em que a pessoa vai entrar num debate que vai levar a uma discussão mais séria. O Emmanuel continua, auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. Então aqui também um outro ponto importante, né? A gente sabe que logicamente que hoje a educação atual não recomenda que nós sejamos agressivos com as nossas crianças. Nós temos que realmente usar do carinho, usar da afeição. Agora, o fato de você procurar ser afetuoso com a criança não significa que você não a eduque, ou seja, não significa que você vai ser aquele ser
que vai fazer todas as vontades da criança, né? Então já presenciei também situações em que a criança era extremamente assim, mal educada, inconveniente, xingava o pai. Eu achei um absurdo, né? A mãe e o pai estavam numa reunião de lazer e tinha um menino, né? O garoto pequeno, né? Não era adolescente, não. E ele era aquele que era o mimado, né? Era o mimado. Então o que ele falava tinha que ser na hora que ele queria, do jeito que ele queria. Aí o pai e a mãe contrariaram ele começou a usar palavras assim, bem contundentes, né? Palavrão mesmo, né? Com o pai e a mãe, começou a ofender o pai e a mãe, falar que ele, usando termos pejorativos, o pai e a mãe ficaram sem ação, né? Ah, meu filho, que isso, meu filho, que isso, e tal. Aí o menino, é isso mesmo, vocês são isso, vocês são aquilo. Então eles passaram vergonha diante das outras pessoas porque não educam. Então nós também temos que compreender isso. É claro que o correto é usar de afeto, usar de carinho, procurar conversar, mas quando a criança extrapola, quando a criança está utilizando, né, palavras inadequadas, gestos inadequados, o educar também é dar limite. Botar de castigo, tirar o celular, você não vai ver, vai ficar sem descer lá para brincar com seus colegas. Enfim, dar limites para a criança ver que ela não é dona não é a rainha, né, o príncipe, né? Não é aquele que todo mundo tem que fazer a vontade dele. Tem que dar limite, sim, né? A gente não pode deixar que a criança faça tudo que ela quer, né? Não pode ser contrariada. Tudo que a criança quer, vamos fazer. Quer comprar um brinquedo caríssimo, a gente vai se virar para arranjar dinheiro para comprar. Quer ter aquele celular da última geração, a gente vai se virar para comprar. Não. Quando não tem, meu filho, a gente não tem, pronto, acabou. A criança tem que compreender que nem tudo que ela deseja ela vai obter, porque se não fizermos isso, mais tarde, diante da vida, vai ser muito complicado essa criança, né? A criança vai se sentir aviltada, porque não vai ter as mesmas facilidades na vida. Continuando aqui, respeitar os parentes do coração que se nos ligam nas experiências terrestres. É valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. Então, quem de nós não tem aquele parente complicado, né? Aquela pessoa da família, às vezes, que a gente não tem muita ligação, que não se dá muito bem, evita até ir na casa da pessoa, que a pessoa está sempre agindo de forma equivocada para conosco. Então, quando isso ocorre, nós temos que entender que aquele indivíduo não está na sua família por acaso. Se ele está na sua família, é porque é necessário para nós estarmos ao lado dele. Ou seja, ele nos trará algum tipo de aprendizado. Nós não podemos achar que aquele encontro é um encontro casual, porque a doutrina nos ensina que o acaso não existe. Então, aquela pessoa que é inconveniente, que é complicada, desequilibrada, isso não é casual, né? Então, nós estamos ali com alguém que vai nos situar, né? Num momento em que nós temos que desenvolver uma atitude de tolerância, de compreensão e de calma, tá? Então, esse indivíduo, às vezes, é alguém que nós nos comprometemos a ajudar antes da nossa reencarnação, que está conosco e que nós temos que procurar acolhê-lo, não também fazendo todas as suas vontades, não agindo com ele de forma indisciplinada, né? Querendo atender a todas as suas demandas, mas tendo a compreensão, orando por essa pessoa, né? Também é muito importante.
Quando a gente tem assim um parente difícil, que a gente não se dá muito bem, oremos por ele no culto do Evangelho, nas nossas orações, para que os conflitos sejam atenuados. Outra colocação importante do Emmanuel: evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Então, a gente sabe que no ambiente doméstico, às vezes tem coisas que me desagradam, né? Tem situações difíceis. Então, às vezes tem alguém da nossa família que age de uma maneira que nós não concordamos. Alguém da nossa família que age de uma forma que nós não aceitamos. E aí nós temos um exemplo de um companheiro lá da nossa casa, que para mim era uma pessoa assim, que foi alguém que eu aprendi muito com ele, que era o seu Ercival. O seu Ercival já está desencarnado, mas ele, quando eu entrei lá no centro, ele era encarnado, estava encarnado ainda, e ele vivia um problema difícil, que a esposa dele era evangélica, e ela não gostava que ele fosse no centro. Todo dia que ele saía para ir ao centro, ela brigava, ela discutia, ela dizia que ele ia para a casa do demônio, e aí o pastor de vez em quando ia na casa dele para convencê-lo que ele estava na religião errada, e ele não se irritava, ele ficava tranquilo, ele apenas falava assim: minha irmã, falando com a esposa dele, né? Minha irmã, fique com a sua religião, que eu fico com a doutrina. Ele só falava isso, e a esposa dele ali falando, querendo convencê-lo que ele estava errado, que a vida dele, ele estava desempregado na época, né? E aí ela falando: sua vida não vai para frente, que você está indo naquela casa lá do demônio, e ele fique com a sua religião, que eu fico com a doutrina. Então é um grande exemplo para nós. E é isso que a gente tem que fazer. A gente às vezes pode até não conseguir, mas nós temos que fazer um esforço para fazer. É isso que a Emmanuel está colocando aqui. Às vezes que aquela pessoa incompreensiva, que não tem equilíbrio nas atitudes, que age de forma inadequada, então a gente tem que procurar ver que a pessoa tem alguma coisa de bom também, né? Porque às vezes nós só somos levados a ver o lado negativo da pessoa. A gente só vê o defeito. Às vezes a pessoa tem um monte de qualidade, mas a gente só vê o defeito. Fulano é isso, é aquilo. Mas às vezes a pessoa é prestativa, é uma pessoa carinhosa, tem uma série de qualidades, mas a gente só vê o defeito. A gente não consegue ver a qualidade, que é aquele fato que nos incomoda, nós vamos superdimensionar. Continua aqui, Emmanuel: nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Quer dizer, o nada censures significa não utilizar palavras inadequadas, né? Quer dizer, então, quando a gente tiver que tomar uma atitude de disciplinar a nossa família, quando está acontecendo alguma coisa difícil e que nós temos que tomar decisões difíceis, que nós temos cuidado, né? Cuidado na forma pela qual nós vamos conduzir as nossas atitudes, né? Não é com agressividade, não é chamando, né, para brigar, não é chamando para bater de frente, né, que a gente vai conseguir, porque muitas vezes nós somos vítimas dessa situação. Você é bobo, você deixa fulano fazer o que quer, né? Você deixa que o teu irmão haja dessa forma, você tem que ser mais duro com ele e tal. Mas, como o Emmanuel fala aqui, né? Vamos resolver sem alterações e reproches. Quer dizer, claro que você também tem que dar limite aos seus entes queridos, né? Quer dizer, não só a criança, mas a todos, o limite tem que ser dado, mas que seja feito de forma equilibrada, de forma afetuosa, evitando palavras que vão magoar, que vão ferir, né? Não usando a verdade como arma, que é uma coisa que muitas vezes nós fazemos, né? Usar a verdade como arma para ferir o outro, pegar o ponto fraco do indivíduo e falar: você não gosta de trabalhar, você é preguiçoso, você não é esforçado,
você é acomodado, você não se deu bem na vida, você é um zero à esquerda. Então esse tipo de colocação, nós, enquanto espíritas, nós não podemos agir assim. A gente sabe que realmente tem pessoas que têm lá as suas dificuldades, né? Pessoas às vezes realmente não gostam de determinadas situações, né? Ah, eu não gosto de trabalhar no local em que eu seja chamado a atenção. Se você tem patrão, é lógico que você vai ser chamado a atenção. Mas quando nós formos orientar a pessoa que pensa assim, que nós não façamos de forma ofensiva, que nós saibamos nos colocarmos para que a pessoa compreenda o seu erro, mas não enveredemos pelo caminho da ofensa, deixar mágoa, deixar ressentimento, humilhar o outro, né? Ah, você nunca deu para nada mesmo, você não serve para nada, você só dá trabalho, é um peso nas minhas costas. Quer dizer, esse tipo de discurso, nós espíritas não podemos fazer. A gente até faz, algumas ocasiões, que eu estou falando. Nós somos espíritos imperfeitos e tem alguns dias que a gente esquece de tudo que a gente sabe. Fala um monte de bobagem, mas aí a questão é reparar o mal. E aí entra a questão também de você pedir desculpa. Se você falou alguma coisa ofensiva que ofendeu o outro, que nós tenhamos a humildade de reconhecer que erramos e peçamos desculpa à pessoa para não criar uma situação difícil. Continua o Emmanuel. Silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Então essas questões nevrálgicas, por exemplo, questão de dinheiro, né? Que é uma coisa que nós somos de classe média baixa e pobres, nós temos, né? Sempre pagar conta e tal. Então, às vezes, tem pessoas que não querem colaborar com as finanças. A pessoa ganha o seu dinheiro, mas fala assim, eu não vou ajudar nada não, vou pegar, vou passear, vou tomar minha cerveja, comer meu churrasco, não vou ajudar ninguém. E aí, às vezes, o chefe da família é obrigado a conversar com essa pessoa para que ele entenda a necessidade de colaborar. Então, isso é um ponto nevrálgico, que tem que ser colocado de uma forma cuidadosa. Então, antes de conversar, oremos, peguemos um livro doutrinário, abrir uma página e falar assim, fulano, vem cá, estou precisando conversar com você, vamos abrir uma página para a nossa reflexão e fazer uma prece, e com certeza a espiritualidade vai colocar naquela página certinha que a pessoa precisa entender para levá-la a uma reflexão. Mas muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente chama logo para brigar mesmo. Você não está vendo que você está sendo egoísta, você não está colaborando, você não está vendo o nosso esforço, fica nas costas dos outros. Então isso é ponto nevrálgico. A gente tem que ter cuidado para não enveredar por um caminho de problemático, né? Que vai trazer problemas. Continua Emmanuel. Não revivas os maus entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Então tem pessoas que têm prazer de ficar remoendo coisa que já passou, né? Fica ali, porque naquele dia você fez isso, fez aquilo, lembra o que você fez. Então isso a gente tem que também deixar em segundo plano, esquecer. Já fez, já superou, então acabou, vamos bola pra frente, como vulgarmente, né? Então deixa pra lá, não tem nada desse negócio de ficar brigando, de discutindo, né? E concluindo, aprendamos a não gritar e sim conversemos. Não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Então nós temos que fazer a nossa reforma íntima para nós aprendermos a conquistarmos a calma e a paciência. São conquistas que nós temos. Porque às vezes a gente fala assim, eu perdi a paciência. Ninguém perde o que não tem. Então nós temos que fazer um trabalho de reflexão, de reforma íntima, para nós conquistarmos
a calma que necessitamos para resolver os nossos problemas. Então era isso que nós tínhamos que conversar nesta oportunidade, nesta noite. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe.